Queridos, o sofrimento dos cristãos do Nicarágua desses dias perseguidos pelo governo comunista não pode deixar de despertar a consciência do nosso Brasil nesta hora tão dramática das próximas eleições. Como pastor e padre não posso ficar omisso, pois sei que a ousadia dos maus é devida à omissão dos bons. Este pela nação traz palavras que não são minhas, no entanto, são profundamente verdadeiras e urgentes, pois o Nicarágua não é uma exceção. Pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos atualmente. É inútil orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam quem persegue a própria igreja. Acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? E eu quero debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. E devemos muito aos companheiros cubanos. Sempre nos ensinaram a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. O Fidel, a primeira coisa que ele fez quando pegou o poder, né, a força, foi desarmar a população. Se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. E os meios de comunicação serem todos manipulados. Nós cometemos o erro de não fazer a regulação dos meios de comunicação. Essa coisa de desarmamento, sem internet, faz com que ele ainda se mantenha em pé. Leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Eu acho que eu cometi um erro no meu governo, que foi não levar mais a sério uma nova regulamentação para o meio de comunicação. Mas aí, quando o senhor está falando nessa regulamentação, já que o senhor entrou nesse assunto, que a gente já está falando depois, o senhor está falando de uma regulamentação de ter propriedade cruzada de e-mail, sim, não uma regulamentação de conteúdo. Nós não queremos ter ingerência, sabe? Não é fazer o conteúdo, é dizer que tal conteúdo não pode ser publicado porque ele é ofensivo à sociedade brasileira, à nossa cultura, ao nosso costume. Mas você não acha que isso corre o risco de ser confundido com censura? Porque veja, o que eles vão dizer, querida, é o seguinte, essa conversa eu já ouvi demais. Pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Preciso regular a internet, aquele documento que nós transformamos, sabe, numa proposta de regulação dos meios de comunicação. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político,
para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Santo Henrique, no interior de São Paulo, invadida por militantes do MST. Eles destruíram milhares de pés de laranja. O trator avança sobre o pomar e destrói 7.000 pés de laranja. As imagens mostram o momento em que funcionários da fazenda foram expulsos do lugar. Foi durante essa semana. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? A questão é, essa filosofia que eu pego, ela é compatível com o cristianismo? Se não for compatível, dá para eu torná-la compatível? Ou ela é radicalmente incompatível? O marxismo é radicalmente incompatível, porque o marxismo é ateu, radicalmente ateu. Ah, mas poderia ser cristão. Não, se for cristão, não é mais marxismo. Deixou de ser. A ideia fundamental do marxismo é a contradição, a realidade todinha é uma luta. E essa luta, que é a realidade todinha, ela permeia as classes sociais. Então, para Marx, a justiça no mundo só pode vir com a destruição do opressor pelo oprimido. Então, isso aí é incompatível com o cristianismo. Porque o cristianismo, a superação da opressão se dá na conversão, no amor, não na destruição. É inútil rezar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto. Porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Sou Luiz Bassuma e fui deputado federal pelo PT da Bahia entre 2002 e 2010. No Congresso Nacional, o PT queria legalizar o aborto de qualquer jeito. Em 2005, conseguimos impedir isso. E por isso, em 2009, fui punido pelo Diretório Nacional com 1 ano de suspensão completa dos meus direitos. O PT sempre foi e continua sendo o maior defensor do aborto no Congresso Nacional. Quem defende a vida e não quer o assassinato de bebês não pode votar no PT. O Papa instruiu hoje os bispos do Brasil a orientarem os fiéis para que não votem em candidatos que defendam o aborto. No encontro com bispos do Nordeste, no Vaticano, Bento XVI disse que quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, os pastores terão o dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologias que destroem a família? Orar para que Deus defenda os jovens da droga e votar para quem quer a liberalização da droga. O que eu acho e que eu briguei a vida inteira é pela descriminalização da maconha. Afinal de contas, tem tanta gente
né, da maior seriedade que de vez em quando, né, utiliza, né? Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, ou seja, da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? Penitenciária de Pinheiros, São Paulo. Momento que o Lula ganhou do Bolsonaro no primeiro turno. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem que na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Eu quero voltar porque eu quero fazer coisas que eu deveria ter feito, mas não sabia que era possível fazer. É por isso que eu fui escolher uma pessoa como Alckmin de vice. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar de que o mensalão você teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Os homens da sua confiança estavam no ritmo? Veja, não se trata de gente da minha confiança. Sabe, tem companheiro do PT preso. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei pacotes de 50 mil reais, algumas vezes, ao presidente. Foi, sem dúvida, o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil, instituindo-se uma sofisticada organização criminosa com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares. Não houve mensalão. Nós temos que ter clareza que o projeto político é o principal. Se o projeto político é o principal é cuidar da PT. O exercício do mandato legislativo e do poder executivo é determinante para o PT hoje. E também. No Rio Grande acontece isso. 50%. Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, denuncia todo esse articulado panorama como representativo de um projeto de poder ideológico partidário. Então nós temos que cuidar do partido. A corrupção deforma o sentido republicano da prática política, compromete a execução de políticas públicas, como as áreas da saúde, da educação, da segurança pública e do desenvolvimento do país. Esse quadro de anomalia revela as gravíssimas consequências que derivam dessa aliança profana entre corruptos e corruptores, em comportamentos criminosos, devidamente comprovados, que só fazem desqualificar e desautorizar a atuação desses marginais do poder. Condeno o acusado José Dirceu pela prática dos crimes de corrupção ativa
Condeno também o acusado José Genuíno, da mesma forma condeno o Delúbio Soares. O povo não está preocupado com isso, o povo está preocupado se o Palmeiras vai cair e se o Fernando Haddad vai ganhar.